Boa noite. Boa noite. A primeira morte provocada pela Covid-19. Igrejas e templos que evitem missas, cultos. E entra em vigor o estado de calamidade pública. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jana e eu faço parte do grupo Jovem Emanuel. E o intuito dos nossos vídeos aqui é trazer um pouquinho da palavra do Senhor para cada um de vocês, né? Já que nesse tempo de quarentena as nossas igrejas estão fechadas. Então, antes da gente começar a nossa reflexão, eu peço para vocês duas coisas. Primeiro, que vocês fiquem nesse vídeo até o final. E segundo, que vocês compartilhem e nos ajudem para que essa evangelização ela chegue a mais pessoas. Então, a nossa palavra de reflexão de hoje, ela tá lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Vamos ler então. Morte e vida com Jesus Cristo. Então, que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância de graça? De modo algum. Nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Fomos, pois sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Então o apóstolo Paulo ele vem com muita clareza, né, nos orientar, né? A graça veio, Jesus morreu por nós, né? Não somos mais condenados pelos nossos delitos aqui, a graça veio, Cristo nos perdoou pelo sangue derramado. Mas o apóstolo Paulo também ele vem nos fazer uma pergunta. Agora que nós estamos na graça, né? Nós podemos, que os nossos pecados foram perdoados, nós podemos viver de qualquer maneira? De forma alguma, né? Pois se nós morremos para o pecado, nós não vivemos mais lá, aquelas vestes já não servem mais para nós, né? Eu acredito que o pecado, ele esteja um cheiro, um odor muito forte. E se nós tivéssemos noção desse cheiro, nós jamais deixaríamos as nossas vestes ficar cheirando esse cheiro, né? E muito menos a gente iria até Jesus com as nossas vestes sujas e com esse cheiro, com esse odor forte, nós teríamos vergonha, né? Então, nós temos que buscar cada dia mais, ser mais fortes, né? A dizer não ao pecado. Porque o pecado ele é uma bandeja linda que enche os nossos olhos. Eu comparo muito o pecado assim como se fosse 1 litro de água gelada naqueles dias bem quentes, sabe? Quando nós estamos caminhando embaixo daquele sol ardente e quando a gente olha para frente, o que a gente enxerga lá? 1 litro de água bem gelado, que enche nossos olhos naquele momento. Mas quando a gente olha novamente, a gente vê que aquele litro de água gelada que enche os nossos olhos está no meio de uma poça de lamas. Mas a gente acaba nem enxergando aquela lama porque a gente está com tanta sede naquele momento que aquilo não importa. E a gente vai até lá e a gente entra naquela poça de lama, nos suja. E quando a gente consegue colocar a mão no litro de água, a gente percebe que aquela água está quente, que ela não está gelada e que ela nem é bebível também. Mas já que estamos lá, né, no meio daquela lama, então vamos bebê-la. E aí bebemos, dá aquele gosto ruim na garganta. E quando a gente olha, a gente está até o pescoço de lamas. A gente está com os nossos olhos cheios de lama, os nossos ouvidos. E é assim quando nós vamos até o pecado, quando nós pecamos, né? A gente
tá com os nossos olhos tão cheios de lamas que a gente não vê que Jesus está ali ao nosso lado. Nós se sentimos sozinhos, nós achamos que estamos sozinhos e nós não enxergamos a Cristo. Por quê? Porque nós estamos com os nossos olhos cheios de lama, a gente não consegue enxergar um palmo à nossa frente. E Jesus tenta falar com nós, mas nós estamos com os nossos ouvidos cheios de lama também, então nós não ouvimos nada. Não conseguimos ver, não conseguimos ouvir nada, porque nós estamos com os nossos olhos, os nossos ouvidos cheios de lama. Então, por isso que a gente tem que buscar cada dia ser melhores. Eu, você, nós somos peças fundamentais dentro das nossas casas, né? Às vezes você é o canal de graça, você é o sal que tempera a tua família, que ajuda a tua família a sobreviver, você é o canal de graça. Mas nós não enxergamos, porque às vezes a gente está no pecado, então por isso que a gente tem que se livrar dele, porque o pecado nos afasta de Jesus, o pecado faz com que Jesus se envergonhe. Se nós estamos nos enchendo, nós estamos nos sujando do pecado, então a gente está ajudando o inimigo a jogar na cara de Jesus e deixá-lo envergonhado. Nós temos a graça de ter sido batizados na morte de Cristo pela nossa fé. Nós somos batizados na morte de Cristo de Jesus. Ele morreu, né, por nós todos. Então, assim como Jesus ressuscitou da morte, né, nós também temos que se ressuscitar, mas esse ressuscitar é viver uma vida nova, ter vestes novas e cuidar para que não sujamos as nossas vestes novas. Cristo espera que se levante uma geração de santos e de santas, porque a santidade não caiu de moda. E para isso acontecer, nós precisamos lutar cada dia mais contra o pecado, porque Ele espera em nós essa geração de santos e santas que vai levar a boa nova, levar a palavra dele aos 4 cantos do mundo. Muito mais hoje a gente precisa nos apegar a ele, ter fé, a refletir aquilo que o rosto dele reflete, a sermos o reflexo de Jesus. Não basta sermos apenas a sua imagem e semelhança e termos atitudes que não são atitudes que agradam ao Senhor Jesus. É difícil, eu sei. Todos nós somos feitos de carne. Nós sabemos que é difícil dizer não ao pecado, mas nós precisamos dizer o nosso não diariamente ao pecado e o nosso sim, pois nós morremos com Cristo ao pecado e nós não podemos voltar a viver lá, né? Então, digamos cada dia mais não ao pecado e sim a Jesus Cristo. Que Deus abençoe com a graça e misericórdia de Deus cada um de nós. Amém.